muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Nós temos o Instagram e o Facebook passando aí para vocês. E eu quero te lembrar que você acompanha a nossa programação através do site www.hittv.com.br. Se precisar sair ou se deslocar para um cômodo da sua casa que não tem TV, você continua nos assistindo pelo seu celular, pelo seu tablet ou até pelo seu computador. O site é o www.hittv.com.br. Pode indicar também o nosso programa para quem você quiser. Além disso, eu te espero no meu Insta, que é o @JaqueStefano. Com ele tem sempre um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. É uma boa maneira da gente interagir e ficar pertinho. E enquanto o programa acontece, você deixa a sua pergunta ou seu comentário através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Será que a gente se comunica bem? Será que a comunicação faz diferença em todas as áreas da nossa vida? Hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva. Eu recebo aqui para falar com a gente sobre esse assunto o Rafael Takei, que é administrador e palestrante. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Estou muito feliz. Vamos começar falando sobre algo. Sempre que eu falo de comunicação, eu gosto de falar disso. A gente tem uma impressão de que só o que a gente fala comunica, mas tudo em nós comunica, não comunica, Rafael? Tudo. Além da questão da voz, né, do conteúdo e da forma, vê a abertura aqui. Você, olá, seja muito bem-vindo, Rafael. Oi, tudo bem? Imagina como seria, né? A postura que a gente está, o nosso semblante, o bom e velho, o corpo fala quando a gente se comunica também é muito importante. É muita coisa, né? E quando a gente fala da comunicação assertiva, talvez a gente nem imagine o quanto a comunicação é importante para todas as áreas da nossa vida, desde quem está procurando uma recolocação profissional até aquele casal que não está se entendendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da gente entender sobre comunicação. É interessante porque às vezes o pessoal acha que só profissionais de comunicação como nós, né, você como apresentador, eu como palestrante, precisamos dominar essas habilidades, mas tudo comunica, até mesmo quando você não fala. Então, mas eu não falei nada demais, eu não falei. Sim, a sua omissão também é uma forma de, ao não se comunicar, de se omitir e aí a conversa não acontece, a comunicação não rola. A comunicação, ela permeia tudo. O que é o sentido, né, da palavra comunicação? É a ideia de tornar, o ato de tornar uma ideia comum entre duas ou mais pessoas. O tempo todo a gente precisa fazer isso. Quando a gente está falando de um casal, a gente precisa que a gente entre em acordo sobre a melhor forma, né, de cuidar da casa, de como eu gosto de ser tratado, de como eu não gosto, o jeito que eu gosto, nem sempre é o que você gosta. E muita parte do tempo a gente fica adivinhando o que o outro pensa, quer e assim por diante, e esperando que o outro adivinhe. E aí acontecem os grandes abismos de comunicação no trabalho, nas relações e boa parte dos rompimentos das relações das pessoas. E aí, Rafael, eu percebo também que a gente não sabe muito lidar com o fato de, às vezes, deixar o outro desconfortável. A gente fica desconfortável e deixar o outro desconfortável. Então, às vezes, numa comunicação, a gente não consegue falar não. A gente não consegue deixar claro que a gente não gostou de alguma coisa. Talvez até porque não saiba como fazer isso. Há maneiras de se comunicar? Perfeitamente. Esse nosso tema de hoje, que é a comunicação assertiva, é justamente um esforço intencional de você evitar dois extremos. Dois extremos que quem está assistindo a gente com certeza já viu na sua vida. De um lado, a pessoa agressiva, aquela que impõe os seus direitos, as suas vontades, o seu ponto de vista. E de um outro lado vai ter a pessoa que se põe uma posição passiva, se sujeitando a isso, achando que isso que você comentou, o direito do outro, o pedido do outro é mais importante, eu não sei como dizer. Quando a gente fala de comunicação assertiva, é uma forma de conduzir a comunicação para que ao mesmo tempo eu exerça meu direito, eu expresse as minhas opiniões, eu faça meus pedidos respeitando os direitos dos outros. É lógico que parece muito legal, então por que a gente não faz assim? Já parou para pensar nisso? Aqui vem a grande resposta polêmica. Por que as pessoas agem de forma agressiva ou agem de forma passiva? É porque funciona. No curto prazo, o agressivo, o agressor, se ele tem poder sobre a pessoa, influência naquela situação, ele consegue, no curto prazo, impor o ponto de vista dele. O passivo, de outro lado, ele passa uma imagem desejável de ser uma pessoa colaborativa, boazinha, mas no longo prazo ela não aguenta essa relação e acaba rompendo.
A assertividade é justamente a gente desenvolver as habilidades para, primeiro, se entender o que eu penso, o que eu sinto. Muitas vezes a gente fica confuso sobre como a gente está nas situações, e aí conseguir expressar de uma forma que o outro me entenda e nós nos entendamos nessa situação toda. Perfeito, Rafael. Você me fez pensar que às vezes a gente pensa assim, quem é mais extrovertido tem mais facilidade na comunicação, mas talvez eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida. O que eu tive que aprender com a vida é que eu não devo falar o que eu penso toda vez que eu penso. E olha, as pessoas às vezes me falam, qual a sua opinião sobre isso? Eu falo, gente, eu tenho opinião sobre tudo. Eu tenho opinião até sobre uma coisa que eu não sei que está acontecendo. Se você me contar agora que tem uma coisa acontecendo, eu vou ter uma opinião sobre isso. Mas aprender que mesmo tendo uma opinião sobre tudo, tem um momento certo para falar. Então, se o introvertido tem alguns obstáculos, e já já a gente pode dar dica para eles, os extrovertidos também têm seus obstáculos, né? Muitíssimo. Essencialmente evitar o sincericídio, né? Que é o assassinato Facílimo com a sua de cometer, opinião né? indesejada e inoportuna. Sabe que uma vez eu ouvi uma história da professora Lucilena Galvão, filósofa e tudo, né? Que é a seguinte: certa vez um rei, uma fábula, né? Teve um sonho, naquela época que eles acreditavam nos presságios dos sonhos e tal, e aí ele resolveu interpretar esse sonho para descobrir o que isso significava. Chamou um ministro muito sábio. Esse ministro, depois de ouvir tudo que o rei tinha para falar, disse: Majestade, tem uma notícia terrível. Esse sonho significa que todas as pessoas que você conhece, que você se importa, vão morrer. Ele falou: como é que você fala um negócio desse? Alguém dê 10 chicotadas nesse ministro insolente e tal. E quando tirou aquele cara de lá, aproximou-se um outro ministro e ele falou: você, me conta, você ouviu o sonho? O que você acha que significa? O segundo ministro, que tinha visto a cena toda, falou: olha, majestade, ouvi, na verdade, eu tenho uma ótima notícia para você. Esse sonho significa que você irá viver muito mais que todas as pessoas que você conhece. Que notícia maravilhosa, que coisa incrível, eu dei 10 moedas de ouro para esse cara. Ok, já deu para entender que a forma de dizer impacta muito, mas quando o segundo ministro estava saindo, o primeiro que tomou chicotada falando a mesma coisa estava indignado e virou para o segundo ministro e falou: você é um grande falastrão, como a gente diz a mesma coisa e eu ganho chicotada e você ganha moedas de ouro? E o segundo ministro, muito sábio, disse o seguinte: olha, meu querido, a verdade é uma coisa muito preciosa, é como uma pedra preciosa. E tal qual uma pedra preciosa, ela precisa ser lapidada, ela vai ser embrulhada, formatada para ser entregue de forma gentil. Porque se você jogar na cara, é uma pedrada, amigo, pode ser um diamante. Então é a questão da forma que o extrovertido muitas vezes precisa ter para escolher o melhor momento de falar. Né? Perfeito, eu vou querer dicas também já para quem é introvertido, mas eu quero falar um pouco sobre o momento que a gente vive, Rafael, de muitas pessoas desempregadas, procurando o seu local, procurando um emprego. E a gente sabe que muitos currículos para algumas profissões chegam idênticos, chegam extremamente parecidos, com as mesmas formações. Sim. E tem muita gente que fala: eu sou chamado para entrevista de emprego, mas na hora que eu chego lá, eu não consigo o meu espaço, eu não consigo a minha vaga. O problema pode estar na comunicação? Muito provavelmente. Inclusive a interna, de por que você quer essa vaga, qual a importância para você e qual a importância para a empresa de escolher você para essa vaga antes de mais nada. Tem gente que chega numa entrevista sem conhecer a empresa para a qual está sendo entrevistado, sem ter a menor noção exatamente de qual é aquela posição. É naturalmente o desespero da gente que tem boletos e precisa pagá-los. Se inscreveu em várias vagas, mandou LinkedIn de tudo que viu. Botou inglês avançado, o cara não sabe nem o to be, ele faz o que precisa para conseguir trabalhar. A chance de uma contratação é muito baixa numa hora como essa. Se a gente está falando de comunicação, a gente chegar numa ideia comum aqui, é importante que eu conheça a fundo quais são as necessidades do meu interlocutor, de quem eu estou conversando. Se eu estou indo para uma vaga, que empresa é essa? Que produto é esse que ele vende? Qual a importância das minhas habilidades para servir essa empresa? Que diferenciais eu posso trazer? Isso a gente está falando de quem já conseguiu a entrevista. Mas começa muito antes, até no currículo, na forma de eu conseguir fazer um currículo que seja bonito, sem exageros, né? E que eu consiga, ao escrever os objetivos desse currículo, casar ali com o que a empresa está procurando. Bom, dica para essas pessoas de uma forma simples e direta em relação à comunicação especificamente. Evite os dois extremos. A gente estava falando de extrovertidos e introvertidos. A gente vai ter a pessoa extrovertida, que essencialmente é aquela que prefere falar ao escutar, que se energiza quando está socialmente com outras pessoas. Nós temos isso em comum. O extrovertido, por mais que ele possa falar bem, por mais que ele goste de falar, não significa necessariamente que ele fala bem. Perfeito. E principalmente que ele pode falar demais.
numa entrevista, via de regra, o entrevistador, ele tem muitas pessoas para entrevistar no dia, tem um tempo para ele poder... Então, assim, é você responder aquilo que for necessário, de uma forma cordial, de uma forma interessada, com uma energia adequada, mas sem exagerar, contando a história da vida ou estendendo demais, ou com muita intimidade inapropriada. Agora, para quem já é mais introvertido, o introvertido ele já tem uma tendência de que ele prefere escutar ao falar e ele prefere se energiza estando mais sozinho do que socialmente. Depois de muito tempo numa festa, ele precisa estar sozinho e tudo mais. Não significa necessariamente que ele tem que ser tímido, as pessoas confundem. Timidez vem de temere, ter medo. Ter medo é por uma inabilidade. O que o introvertido precisa ficar ligado é que, como ele gosta mais de escutar, às vezes ele acaba sendo lacônico na resposta. Lacônico é quando você pergunta, então me conta, por que você quer trabalhar aqui nessa empresa? Pergunta clássica, porque é uma empresa boa. Vai, continua, boa por quê? De qual motivo? Então, são os dois extremos desafiadores. E para ambos, dica para extrovertidos e introvertidos, lembre-se de você, como entrevistado, também conduzir algumas perguntas. A entrevista de emprego é para os dois lados. É para quem está vendo se você é apto para trabalhar nessa empresa, mas muito entrevistador gosta e percebe o seu interesse, a sua sagacidade, a sua capacidade, quando você faz perguntas interessantes sobre o negócio. Não é para você virar um entrevistador. Mas me conta um pouco mais sobre o trabalho, como é que é a sua experiência trabalhando aqui na empresa. Então, são coisas legais de você perguntar de volta que o entrevistador já percebe também um diferencial e uma segurança naquilo que você está conversando. E aí, de tudo que você falou também, acho que tem aí, queria só reiterar o que você falou, que é o primeiro passo. Dá um Google, descubra onde você vai fazer essa entrevista, porque como você estava falando agora no começo, para que a pessoa possa até saber como se posicionar, que às vezes ela está tentando como gerente, como coordenador, está precisando de emprego, então ela vai ter que se adequar de repente a uma vaga, então saber onde ela vai fazer essa entrevista é fundamental para ela poder ter essa condução, como você falou, né? Exatamente. E às vezes hoje com as redes sociais, você consegue entrar numa rede como o LinkedIn e você está indo fazer a entrevista na empresa X, adiciona pessoas da empresa X, hoje isso é de graça, você consegue colocar 5, 6 pessoas sem nem ter que pagar pelo serviço. Verdade. E puxa a conversa com elas, olha, estou indo para fazer uma entrevista, de preferência da área que você está buscando, me conta como é que é, não sei o quê. Volte e meia, as pessoas contam, elas ficam felizes. Se você tiver tempo hábil, lógico, né, de fazer essa conversa, quem sabe, às vezes isso não abre até uma outra oportunidade além daquela vaga que você estava buscando. Então, um link aberto, iniciativas né? interessantes. Rafael, outra coisa que eu queria conversar contigo é sobre algo que eu acho que as pessoas pensam que se perdeu, mas na minha opinião não se perdeu não, que é a credibilidade. Então, ótimo. Você tem lá o seu negócio e você abriu um Instagram para ajudar a vender o seu negócio. Mas naquele Instagram você mistura foto que você foi para praia, foto das crianças, foto de biquíni, a foto do não sei o que do time e mistura tudo e vira uma confusão. Tudo bem que você tem a sua vida pessoal, mas se eu estou pensando num negócio, se eu estou vendendo um serviço, eu sou um prestador de serviço, eu abri um Instagram para isso, eu fiz um Facebook para isso, a credibilidade nessa comunicação ali das redes sociais faz diferença? Absolutamente. E aí entra uma zona cinzenta engraçada, né, Jaque? Você que tem um Instagram também já deve ter percebido isso. A gente hoje vive uma era da autenticidade. Você é jornalista, né, de carreira e tudo, sabe que a gente tinha um jornalismo muito mais formal, em que você tinha toda uma pauta, toda uma dureza, e isso era o jeito que funcionava. Com a vinda das redes sociais e todo mundo com o celular na mão, gravando, a gente gosta muito mais hoje de uma coisa sincera, uma coisa real e tal. O difícil é que nessa de tentar mostrar a vida real, as pessoas passam do limite e começam a mostrar intimidades ou particularidades que desagregam, questões políticas, questões que muitas vezes afastam o seu cliente desnecessariamente, que não tem nada a ver com o seu negócio. Então, a recomendação nesse caso é, se você prefere, gosta, quer, tenha seu perfil pessoal, poste, faça o que você acha interessante lá no seu perfil pessoal, se a gente está falando de negócio Perfeito. aqui. E no seu perfil do negócio, é muito, ao mesmo tempo, não só falar da sua marca, do seu produto, mas educar o seu público, ensinar coisas legais. Se você tem um ramo lá, sei lá, de manicure, né? Então, dar dicas, ao invés de só falar, a gente faz assim, a gente faz assado, tem esse produto, aquilo, mas dicas de como cuidar da unha, produtos que são legais, coisas que vão educar, fazer seu público ficar interessado. E, lógico, mostrar no dia em que você vai numa feira, no dia em que você tem um evento ligado a isso. Eu, como palestrante, quem seguir lá minhas redes, @Rafael Takei, né? Rafael com F, Takei, T-A-K-I. Você vê que além de colocar os conhecimentos ligados à área de palestra, tudo que eu trabalho, volte e meia, entra lá uma viagem, uma experiência diferente da vida de bastidor de palestrante. Que as pessoas também adoram ver, né? Adoram. Mas vou colocar barraco, vou colocar as tretas, vou ficar dando indiretinha? Não, amigo, aí você está começando a mostrar um lado ruim seu, que ninguém precisa ver nas redes sociais. Não precisa. E aí também, você falou uma coisa que eu acho interessante, não é propriamente o nosso tema, mas acho que é dica para quem está nos assistindo. Quem tem um conteúdo pago, que quer vender,
pode começar com algum conteúdo gratuito. É isso que vai fidelizar seu público, não é? Sim, sim. Tem uma máxima quando se trata de redes sociais que é give, 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 sell. Ninguém aqui está para aula de inglês, né? Que é give em inglês é dar, né? Ou seja, apresentei e aí venda. E não é uma questão de manipulação nem nada, é o marketing de conteúdo. É aquele em que você vai entregando conteúdo para as pessoas, para elas aprenderem, para elas curtirem, para elas estarem próximas e ganhando essa credibilidade, autoridade naquilo que você faz e com isso chegar a um ponto em que a pessoa já confia em tal ponto em você que quando você vai vender, aí sim, o seu produto ou fazer um merchan, né, uma pub, como o pessoal gosta de chamar hoje em dia, as pessoas já confiam na sua pessoa porque viram a autenticidade, porque já tem um relacionamento, já tem um gatilho de reciprocidade, querer devolver, né, tudo aquilo que você fez por elas, aumenta muito a aproximação, né, e o interesse das pessoas no que você tem a oferecer. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre voltar no passivo agressivo, como claro. você tinha falado, ou até naquela pessoa que a gente fala que é passiva-agressiva, né? Existe. Que eu queria entender mais ou menos como é que é isso, que é o passivo-agressivo. Mas vamos lá. Hoje, parte da nossa comunicação, até profissional, vou agora voltar um pouquinho para o mundo profissional, claro. Ela é através do WhatsApp. Muitas vezes as pessoas estão se comunicando por escrita, com uma defasagem enorme. Se a gente tem dificuldade, às vezes, de se comunicar com a fala, imagina escrevendo. Às vezes você quer dizer uma coisa, escreveu de um jeito que o outro vai entender. Não dá para saber exatamente a entonação com a qual você quis dizer algo. Acho que pode ter um problemão aí nessa comunicação via WhatsApp. Mas é uma comunicação que geralmente beira os extremos, como você falou, né? Ou eu aceito tudo, ou eu mando e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Como conseguir esse equilíbrio? Maravilha. Sobre a questão da escolha, né, Jaque, eu vou mandar um WhatsApp escrito, vou mandar um áudio. Porque a escolha já começa por aí, né? Já começa por aí. Essa é uma mensagem para ligar para a pessoa, é uma mensagem para eu levantar e falar com essa pessoa, para eu formalizar no e-mail. Escolher a forma é uma das questões essenciais para a gente poder ver qual das mensagens que a gente vai poder mandar. Porque algumas coisas realmente vão deixar margem para muito equívoco se eu mandar simplesmente uma resposta por texto, né, e assim por diante. Eu recebi uma dica interessante, a geração Z, os mais novos vão ficar malucos com isso, que eles acham cringe, né, acham irritante. Que às vezes, quando viramos eu preciso cringe, mandar né, Rafael? Viramos cringe. A gente aguenta que cringe vem do inglês, a gente fazer aquele barulho, né? A gente tá velho, entendi. Estão chamando a gente de cringe. Sabe o que funciona muito? Às vezes, quando você precisa passar uma emoção de como é que você está dizendo, um emoji, que por isso que eu falei, a geração Z não gosta muito e tudo mais, e tem que tomar cuidado para não ficar uma conversa de unicórnio, né? E fica um negócio esquisito, mas às vezes um sorriso, uma pergunta, você coloca, dependendo do emoji, ele ajuda a pessoa a perceber, entender a emoção com a qual você falou. É quase como o tom da voz. Tem vezes, se era uma piada ou se era sério, se era piada, era né? uma questão séria e tal. E aí se você falar assim, não, minha comunicação, essa aqui na empresa, na nossa cultura não cabe colocar emoji, vai ficar muito, como é que fala, amador e tal. Aí entra o áudio mesmo, que o áudio vai ter o tom da conversa e tudo mais. Você falou sobre a questão do agressivo, do passivo e do passivo-agressivo. A gente já falou sobre os dois extremos, o agressivo e o passivo, né? A essência, mas quando que eu estou sendo cada um deles? Você tem que entender os direitos humanos nas relações. Pensar juntos, quais são os direitos que a gente tem ao se relacionar com o outro? Primeira resposta que as pessoas dão, você que está nos assistindo vai pensar, eu tenho um direito a ser respeitado. O que significa ser respeitado? Significa que você tem direito a falar, e também tem direito e tem o dever de ouvir a partir daí. Você tem direito a ter uma opinião e também mudar de opinião. Existem uma série de direitos. Toda vez que eu acho que o meu direito é mais importante que o seu, eu começo a agir de uma forma agressiva. Não é necessariamente gritar, bater. Um jeito de ser agressivo é esse. Mas eu posso, nesse tom que a gente está conversando aqui, ser totalmente desrespeitoso em relação à sua pessoa, fazer falas inadequadas, num tom totalmente, né, criticar você de uma forma totalmente nociva sem precisar levantar minha voz. A passividade também é quando você acha que o direito dos outros é mais importante que o seu, as necessidades dele, por isso você não pode dizer não. Como é que ele vai me ver, como é que ele vai me enxergar? Aqui a gente tem que entrar numa máxima que Cristo já dizia há muito tempo. Veja só, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está ali o código.
né? Porque, Pegou o código? Pegou o código? Nossa, você virou meu, não podia deixar, né? Não podia deixar, né? Tá ali. Nossa, pegou o código. Você deixou, você que levantou a bola aqui pra mim, eu não podia deixar de falar isso, né? Meu lado humorista já veio, né? Eu acabei nem comentando aqui, mas eu faço stand-up comedy também, além de ser palestrante. Sério? Faço, adoro. Legal. Bom, a gente está falando sobre essa questão. Amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Quando você ama mais a si mesmo do que o outro, suas necessidades são mais importantes, a agressividade. Quando você ama mais o outro que a si mesmo, que parece que é uma grande gentileza, generosidade com o outro, que não vai se sustentar, é uma anulação que vai te levar à passividade. A assertividade é quando entendo que o outro é tão importante como eu, merece tanto respeito quanto eu, ao ponto que a gente vai negociar e a gente vai conversar a partir daí. E o comportamento passivo-agressivo, só fechando esse parênteses aí, é um negócio engraçado que é a famosa indiretinha. A indiretinha do antigo Facebook, agora nas redes sociais. E a indiretinha é para tudo, assim. Ao invés de eu falar diretamente para você, olha, teve isso que aconteceu, esse fato, eu não gostei por causa disso, se tiver essa situação lá. Não, eu falo, por exemplo, né, estamos aqui num ambiente de estúdio, ao invés de falar que, poxa, você poderia abaixar o ar-condicionado, né? Não, tá frio, o pessoal não se manca. A pessoa ela fica comunicando com Deus e o mundo, menos com aquele. Não vai lá resolver a situação, né? Exato. E espera que o outro adivinhe, né, o que ele quer. Resultado, via de regra, ninguém se entende nessa história. Acaba pegando em quem a flecha atirada para quem não recebe, quem nem tinha a ver nada com essa situação e, enfim, não vá por indireta. Aprenda a falar de forma assertiva, a gente pode bater mais um papo, estender nessa questão de como trabalhar a questão de falar de forma assertiva, que por mais trabalhoso, por mais difícil que seja no curto prazo, é a comunicação que dura mais no longo prazo em termos de resultado. Perfeito, eu vou deixar pra gente falar até mais sobre isso daqui a pouco, mas eu queria aproveitar nesse momento de falar algo que eu percebo. É lógico que como somos comunicadores, eu acho que a gente tem um olhar mais voltado para isso, mas quando a gente fala, eu só tenho um filho, mas tenho vários sobrinhos, então quando a gente fala nas crianças, não dá para falar do mesmo jeito com toda criança. Às vezes é a mesma ordem, você quer que todos vão lavar a mão, mas cada um recebe o comando de um jeito. Por que eu estou falando isso? Para eu me comunicar bem com o outro, vamos pensar no ambiente de trabalho, vamos pensar na família, vamos pensar na igreja. Quanto mais você conseguir conhecer o outro, mais fácil vai ser você se fazer entendido pelo outro. Você quer vender um produto, conheça o seu público para saber como que você vai vender esse produto. Faz sentido isso para você? Como você vê essa questão de reconhecer o outro para se comunicar com o outro? Enquanto você responde, eu vou dar um recadinho, por favor. Maravilha. Quando a gente fala dessa questão de conseguir reconhecer o outro e se comunicar com o outro, a gente tem que entender que sempre existiu um problema e que com as redes sociais, os celulares e tudo que é direito se tornou ainda mais sério. Com as redes sociais a gente vive num mar de pessoas que querem ser interessantes, mas estão muito pouco interessadas no outro. Se você quer ser uma pessoa interessante de verdade, aprenda a fazer perguntas. Porque ao perguntar o que o outro pensa, como ele se sente, você vai começar a prestar atenção e escutar essa pessoa, ouvir como ela gosta de ser tratada. E aí sim, os seus pedidos, a sua orientação, como a própria Jaque falou, no caso de uma criança, de um adulto, vão ser muito mais persuasivos porque você não está falando só na sua linguagem, mas ao escutá-lo, você também está falando na linguagem dela. Eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, então não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais. Nós temos tanto o Instagram quanto o Facebook do programa. O Instagram, @nosso programa, e a fanpage facebook.com/nossopgm. Você nos acompanha também pelo site hittv.com.br. Hoje a gente está falando sobre a importância da comunicação assertiva com o Rafael Takei, que é administrador e palestrante, está esclarecendo as nossas dúvidas. E se você quiser participar, pode enviar o seu comentário, a sua pergunta para o 11 3337 5886, que é o nosso WhatsApp. Rafael, eu queria retomar o que a gente estava falando no bloco anterior, a questão de perceber o outro, de prestar atenção no outro. Isso tem relação também com a empatia, não tem? Tem muita relação com a empatia, Jaque, e o pessoal já ouviu muito falar de empatia, é aquela velha história da habilidade de se colocar no lugar do outro. Errou. Não errou. Não é. Não é só você. Não é, né? Porque assim, quem falou isso errou junto, porque... Vou contar a história de um macaquinho que fica muito mais claro da gente entender.
Certa vez, tinha um macaquinho, quando era filhotinho, ele estava atravessando a floresta nas costas dos pais. Pula árvore aqui, pula árvore acolá. Quando eles foram pular por cima de um rio, nessa de pular de uma árvore para outra, o macaquinho escorregou e caiu no rio. Começou a se afogar. E você que já se afogou alguma vez sabe que milésimos duram uma eternidade. O pai do macaquinho foi lá, pulou na água, salvou esse macaquinho, mas ele ficou traumatizado para a vida inteira. Ele decidiu que nunca mais iria entrar na água na vida. E muito determinado, esse macaquinho cresceu, virou adulto e nunca mais entrou na água na vida. Pensa no macaquinho fedido. Mas vivo. Não tomava banho, mas vivo. Mas vivo. Agora, qual foi o problema? É que teve um dado momento em que a floresta começou a pegar fogo. E um Deus nos acuda, cada um correndo para um lado, aquele na loucura e tal. Macaquinho fugindo, adivinha onde é que ele chegou? Bem na beira do rio. Ele falou, não vou entrar nessa água nem a pau. Começou a querer atravessar por cima da árvore. Enquanto ele atravessava, ele fez aquilo que quem está com medo de altura jamais deveria fazer. Adivinha, ele olhou para baixo. Ao olhar para baixo, ele viu um animalzinho se afogando, assim como ele quando era um filhotinho. Dividido entre o trauma e a compaixão, o macaquinho pula na água, salva esse animalzinho que a gente chama de peixe. Ele não conhecia peixe, nunca mais tinha entrado na água. Como é que o peixe se movimenta quando você tira ele da água? Fica pulando, se chacoalhando. Como é que o macaquinho faz quando está feliz, agradecido? Fica pulando, se chacoalhando. O macaquinho falou, não precisa nem agradecer, amiguinho, vou te deixar longe desse rio, não volta mais para aí que eu não vou mais te salvar. Largou o peixe longe da margem, foi embora e o peixe morreu. Porque o macaquinho se colocou no lugar do outro. Empatia não é você se colocar no lugar do outro. Isso gera grandes equívocos que a gente pode chamar de julgamento. Porque você, no lugar do outro, tem outros valores, outras experiências, outras habilidades. A empatia de verdade, de acordo com Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, é o esforço de entender o outro no lugar dele. Vai ter gente que vai virar pra gente já, que fala assim, mas é a mesma coisa, não é? Só trocou uma palavra. Olha que o sucesso, o fracasso está nos detalhes. Porque quando a gente fala de empatia nessa definição, você primeiro tem que ter um esforço, como a gente falou antes do intervalo, o esforço de tentar ouvir, de fazer perguntas, de quando a pessoa conta, antes, ao invés de já querer sair falando, eu querer realmente entender o outro e fazer o outro se sentir entendido. Para aí eu perceber como é que o outro se sente naquele lugar, naquela situação, que aí vai permitir que a gente consiga ter essa comunicação para cada pessoa. Rafael, você sabe que eu sempre digo, depois que eu aprendi essa real definição de empatia, eu sempre digo que não existe o óbvio, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas é óbvio que eu estava querendo dizer isso. É óbvio para você, para sua cultura, talvez fosse óbvio para os seus pais, para o seu irmão, para as pessoas que convivem há muito tempo com você, mas o óbvio para o outro que vem de um outro lugar, ele não existe. Então a gente às vezes acha que é óbvio. A gente tem muito essa frase, né, Rafael, de no lugar dele eu teria feito diferente. Não, então, no seu lugar você teria feito diferente. Exato. Como que ele fez é que é do lugar dele. Então, esse esforço de se colocar no lugar do outro, não no sentido de tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, é também tirar a gente da nossa zona de conforto, né? Muito. E é um desafio imenso, claro. Porque ninguém está falando que é fácil, né? Não está falando. Por isso que a gente falou, o primeiro motivo que as pessoas agem de forma agressiva ou passiva é porque funciona no curto prazo, apesar de gerar problemas muito sérios no longo prazo. O segundo é porque agir de forma agressiva ou passiva é mais fácil e mais automático. Agir de forma assertiva requer, antes de mais nada, eu me ouvir, eu tenho empatia comigo mesmo, eu entender o que eu estou sentindo, meus medos, minhas vontades, assim por diante, e aí eu consegui entender o outro no lugar dele e ser empático a partir daí. Perfeito. Ó, chegou um comentário aqui para nós. Posso já chamar a produção da Ana Cristina? Pode colocar, ó, ela diz assim, me chamo Ana Cristina e estou acompanhando a entrevista. Tema interessante sobre chamar as pessoas no LinkedIn quando está participando de um processo. Temos que tomar cuidado com vagas sigilosas. Às vezes a empresa está buscando um profissional e as pessoas não sabem. É importante comentar. É verdade. Obrigada pela participação, Ana. Eu acho isso interessante também, até pelo tipo de cargo. Às vezes o meu marido participa de entrevistas que é sigiloso, porque às vezes é um gerente que vai ser mandado embora e você vai pegar aquela vaga. Claro. Às vezes tem concorrência entre empresas, então é interessante falar isso também, né? Pois é, esse é um cuidado especial que o recrutador aí precisa ter um zelo, porque
porque é uma prática. Claro. Hoje você adicionar e tudo mais, né? E isso já gera um destaque, um diferencial. É aí que um bom recrutador, e o pessoal gosta de um termo bonito, que é headhunter, né? A pessoa que caça aquele especialista, ele muitas vezes ele avisa, a gente está trabalhando uma vaga sigilosa. Se está se tratando de uma vaga sigilosa, muitas vezes nem é revelada a empresa até um determinado ponto do processo de entrevista. Salário não é revelado, tem uma demora. série de situações. Que, vou te dizer, isso é muito mais a exceção do que a regra nesse jogo que a gente está comentando aqui. Mas o que ela falou é realmente muito apropriado. Uma vez que eles falam que é uma vaga sigilosa, coisa parecida, não só não adicione no LinkedIn, mas não saia comentando na vizinhança, porque a notícia corre ali, né? Tu foi entrevista para tal lugar e tal. Deixa as coisas acontecerem. E rola às vezes um mistério, né? Em alguns processos, até esse último agora, onde meu marido está agora, pelo cargo dele, muitas vezes é sigiloso, né? Então, aí ele passou pelo primeiro processo seletivo, que geralmente é o próprio RH que entra em contato. Pois é. Que empresa que é, amor? Ele falou, eu não sei. Eu falei, como vocês não sabem? Ele falou, eu ainda não sei. Mas em que lugar que é? Eu também não sei ainda, eu só sei que não é em São Paulo. Por quê? Porque aí, conforme você vai passando na primeira, na segunda, na terceira entrevista, vão te revelando mais para depois negociar ali no final da entrevista. Mas como você falou, isso é exceção, é para alguns cargos específicos, né? Sim. Não é sempre que isso acontece, mas aí, nesse caso, cuidado também, você tem que ter sigilo. Vamos falar um pouco sobre os jovens, sobre essa geração, a gente estava brincando aqui nos bastidores com os estagiários, com os jovens produtores, que tem uma comunicação que me parece ser bem diferente da nossa. Como que a gente vai fazer para que todas as gerações se comuniquem de maneira assertiva, hein? A gente tem um desafio aí? Imenso. Primeiro, vou entender quais são essas gerações de forma muito breve aqui, tá? A gente tem no mercado de trabalho muitas gerações convivendo juntas. Tem uma que a gente chama de baby boomer, o pessoal que nasceu ali entre 50, 60 e tudo mais. Depois vai ter a geração X, que nasce ali por volta da década de 70. Os números não são exatos, né? São uma noção. Vai ter a geração Y, da qual eu faço parte, década de 80 e assim diante. E aí, 80, 90, e aí quando entra os anos 2000, final de 90 para 2000, começa a geração Z, que hoje está chegando no mercado, que estão com 20 e poucos anos, né? Agora depois vem Alfa, tal, que não vem para o nosso caso aqui de falar sobre relações no dia a dia do trabalho, sabe, Jaque? Qual que é o desafio? Cada um realmente tem um jeito muito específico de como gosta de conversar. E aí eu vou ser bem generalista, porque, né, cada pessoa tem seu jeito, mas as gerações têm uma tendência. Se a gente pega uma pessoa da geração Baby Boomer, a mais antiga de todas, é aquela que gosta dos detalhes, é aquela que vai contar as coisas de uma forma seriada, organizada, assim por diante. Você pega uma geração X, uma geração muito mais que se atém muito mais aos dados, aos fatos, né, o que é mais concreto ali da comunicação. Já a geração Y já passou a entender e valorizar mais a questão das emoções, coisa que para outros, isso é frescura, falar disso e tal, mas de entender que perceber o que o outro sente, o que o outro quer e ter essa comunicação mais justa e tudo mais é um diferencial. E o que entra muito na questão da geração Z? A instantaneidade, a pressa, a ansiedade, o WhatsApp no 2x. Você sabe por que eles ouvem no 2x, né? Porque não tem o 5x, porque senão eles ouvem. Amém. Porque, vocês fazem isso que eu sei. Vocês fazem é uma isso. loucura. E eu sei quando vocês fazem isso. Quando o Ronaldo, que é da geração X, manda um áudio de 2 minutos para explicar uma coisa, eu sei que vocês fazem isso. E aí eu acho que é um desafio. Por um lado, eu vejo isso como genial, né? A gente tem o Ronaldo, que trabalha com a gente como nosso produtor, eu e a Dai, que somos uma escalinha. O Ronaldo um pouco mais velho, depois eu, depois a Dai. Eu tô no meio ali da comunicação entre os dois. Tem os mais jovens, que são muito mais rápidos, a Stephanie, que tá com a gente, e o Ronaldo, que é muito mais detalhista e minucioso. Eu acho que a gente só ganha, eu acho que a gente só enriquece com isso. Mas o que a gente tem que fazer é entender como cada um funciona e trabalhar da melhor maneira esse funcionamento. Tá aí um desafio para os gestores, não tá? Um desafio imenso, e aí é onde eu acabo sendo chamado para atuar como palestrante nas empresas, para trabalhar a questão da comunicação assertiva. Você consegue ajudar a afinar essa comunicação, é isso? Muito, porque assim, vamos lá, se a pessoa está agindo de forma agressiva, tem uma emoção por trás disso, normalmente que é a raiva. Eu sinto um obstáculo entre eu e aquilo que eu quero, que eu desejo, e a raiva domina. Eu preciso ter uma inteligência emocional de perceber e de conseguir expressar isso. Eu ajudo ambos as gerações a conseguirem entender esse momento de raiva e como lidar com esse lado. Outro extremo é a passividade, normalmente ela é dominada pelo medo, pelo receio antes e pela frustração e vergonha depois, né? Então, ajudo também a perceber isso para que a pessoa tome uma posição de coragem e consiga agir de forma assertiva. A assertividade, por ela ser tão desafiadora, no curto prazo, ela deixa a gente, às vezes, meio tenso, até desenvolver as habilidades para isso. Mas tem técnicas, por exemplo, técnica das 5 mensagens, falando de uma forma simples. Por favor. Se você está num conflito com alguém, tudo que você quer, Jaque, é que o outro lado te entenda e concorde com você.
lembra da última vez que você se discutiu com alguém, se queria que eu te entendesse, Claro. concordasse. Até Agora, porque eu sou mulher, eu sempre tenho razão. Aí que vem a minha segunda pergunta. Mas dá para concordar com tudo que as pessoas dizem para Claro nós? que não. Mas você sempre pode se esforçar para entender. É onde entram as perguntas que a gente falou e tudo mais. Mas na hora de discordar, tem um roteirinho aqui, grava essa, fica aí com você, se quiser anota, hein? Enquanto você vai falar o roteirinho, eu me preparo para dar um recado, Manda tá? bala, vai lá. Pode contando para nós, por Um roteiro favor. importante para você conseguir seguir, né, ao se preparar para ter uma conversa difícil, ao fazer um pedido, ao expressar alguma discordância. Número 1, fato. Segundo, sentimento. Terceiro, necessidade. Quarto, seu pedido. E, por último, a vantagem que ambos têm a ganhar. De uma forma muito simples. Digamos que seu problema é o bom e velho, você esqueceu a toalha molhada em cima da cama. Né? Então, o fato é, a toalha está molhada em cima da cama. O sentimento é como é que você se sente em relação a isso. Fico chateado, fico triste, assim por diante. Necessidade é o porquê você se sente assim. Lembra que o outro, no lugar dele, é diferente? Para ele não tem nada demais. Então, por que a toalha molhada te incomoda? É pelo cheiro, é pela bagunça, é pelo desrespeito e tudo mais. Mas a grande comunicação assertiva vai acontecer na hora que você transforma essa reclamação em um pedido. Ok, então coloque a toalha em tal lugar, dessa forma, específico, porque você imagina que para o outro ele já entendeu que não tem que ficar na cama, tem que ir para um outro lugar, mas para ele tira da cama e coloca no sofá. Então lembre de depois de falar sobre o fato, sentimento, necessidade e pedido, que você feche de forma persuasiva, dizendo a vantagem para ambos os lados. Assim eu não me chateio mais com você e você também não vai ter mais eu puxando, pegando no seu pé e além de tudo a cama não vai ficar molhada. Mostre a vantagem. É um roteiro para você estruturar os seus pedidos e conseguir ter uma comunicação muito mais assertiva quando precisa discordar de alguém. E agora chegou a perguntinha do público. Essa pergunta que chegou pra gente é da Flávia Mendes, de Minas Gerais, em Juiz de Fora. E ela diz, boa tarde, Jaque. Pergunte ao Rafael qual é o objetivo principal da comunicação assertiva. O objetivo central da comunicação assertiva é você exercer os seus direitos respeitando o direito dos outros. Tá, mas vamos ser mais específico. Para de passar vontade. Né? As pessoas acham que não podem fazer pedidos. Às vezes, eu já cheguei a ver, por exemplo, numa empresa que eu fiz um trabalho para superação de assédio, né? Para os gestores entenderem o que é assédio, o que não é assédio, como superar e tudo mais, em que um dos supervisores olhou para mim e falou assim, o quê? Funcionário meu não pode pedir aumento. Se um funcionário vem pedir aumento para mim, alguma coisa está errada nessa empresa. Porque... E aí eu fui conversando com ele sobre isso, óbvio. No roteiro da comunicação, primeiro a gente se esforça para entender, fazer o outro se sentir entendido. Que, por exemplo, pelo que você está falando, na fala dele, ele não via problema nenhum em estar pensando desse jeito, né? E provavelmente ele não pedia, né? Então, entender, fazer o outro se sentir entendido, concordar com o que for possível e discordar com o que for preciso, tá? Perfeito. Então, olha só, eu falei assim, ok, entendo a sua posição, é uma questão constrangedora, né, e tal. E me conta mais sobre situações em que você, né, falou sobre essa questão do aumento. Quantos colaboradores você tem? Uns 10? Mais? 20? 50? Falei, e você tem certeza absoluta que cada um dos 50 colaboradores que estão com você estão plenamente satisfeitos com o seu salário e tudo? Ele, não, claro que não, não sei o quê. Então, e você gostaria que eles tivessem um salário melhor, mas não depende de você? Ele, sim, é uma coisa da empresa. E você tem certeza absoluta que eles sabem disso? Falei, pois é, cara, quando você fecha um canal de comunicação nesse sentido, você não permite que as pessoas tragam os seus desejos, suas expectativas, para que você possa ouvi-las, fazê-las sentir entendidas, expor o lado da empresa, mostrar, inclusive, o que elas precisam fazer para melhorar o desempenho delas, para serem mais valiosas e conseguirem conquistar o aumento que tanto desejam, ou a promoção a partir daí. A gente tem uma comunicação assertiva, é conseguir abrir esse espaço de parar de colocar as coisas para debaixo do tapete ou de jogar na cara das pessoas. É realmente lidar com as conversas difíceis de uma forma que chegue a um resultado bom hoje e amanhã e no longo prazo, da melhor maneira possível para ambos os lados. Você sabe que para quem tem uma pequena empresa, está começando agora e nos assistiu, até para quem atua em alguma grande empresa, eu estava até contando aqui para o Rafael nos bastidores, são quase 20 anos, 19 anos que eu estou aqui na HIT. E se tem uma coisa da qual eu posso falar que sempre foi assim, a porta do gestor está ali, você pode bater quando você precisar. Então, quando é uma coisa que te causa preocupação, eu lembro que quando eu fiquei grávida, eu falei, tem que avisar a empresa, vou me ausentar, é uma questão sim. Bati na sala do gestor, primeiro eu falei com o missionário, depois bati na sala do gestor, as primeiras pessoas com quem eu falei na empresa, fui ouvida sobre isso, fui tranquilizada sobre isso, tanto que passei pela licença maternidade e voltei. Mas eu tô falando de um detalhe que eu sei que em algumas empresas essa comunicação não é aberta, e isso faz toda a diferença, né?
Não existe, e acho que ainda mais perigosa é aquela que fala que existe, mas na prática de verdade, se dá muito mal, exatamente. Porque se você vai fazer um pedido, você tem um problemão, né? Pois é, que eu já ouvi falar de empresas preparado. assim, né? Exatamente, o gestor ele tem um discurso que ele tem que dizer que é assim, por uma humanização. Você pode vir a hora que você quiser falar comigo, mas na não prática verdade. não é, né? Então, é aí que entra, muitas vezes, o trabalho de a gente capacitar os gestores, para ir capacitar o time, para essa comunicação toda poder funcionar. Só deixando claro a importância de entender a hierarquia, né? Porque também a pessoa, às vezes, acha que ela tem que pular a hierarquia e é uma ordem também, né? Isso é um desafio imenso. Quando a gente fala dessa questão de pular a hierarquia, tem outra coisa também que gera muitos problemas e é um dos pontos da importância da comunicação assertiva. João está com um problema com Maria. Aí, ao invés de falar com Maria, ele vai falar com a chefe da Maria. Aí é sério. Aí a hora que eu pergunto, peraí, se alguém tiver um problema com você no trabalho, você prefere que fale com você ou com o seu chefe direto? Todo mundo responde, queria que falasse comigo. Então, por que você está falando com o chefe dele? Porque eu não sei como falar, porque ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. A pessoa cria um turbilhão de coisas. Boa parte do trabalho do gestor, e aí é onde a gente capacita os líderes para isso, é justamente ele conseguir preparar o João para falar com a Maria, porque muitas vezes ele não teve isso na escola, não teve isso em casa, inteligência emocional, comunicação. Sabe que tem que fazer isso. Isso está entrando hoje em dia na pauta das escolas, né? Então, ensinar como conduzir uma boa comunicação para que aí você faça o João ir lá falar com a Maria, não vista a capa e vá falar no lugar dele. Eu falei de empresário, de líder, mas isso serve em casa. Claro. Entre pai, entre mãe. Sabe que tem um princípio para isso também? Firmeza com gentileza. Jaque, você falou sobre as portas estarem abertas aqui. Tem sim aquele lado do gestor que é grosseiro, que é rude, que, sei lá, maltrata, que é o gestor agressivo, que tem firmeza demais e não sabe ser gentil. Mas tem um outro extremo perigoso, que é aquele gestor que ele é gentil demais no sentido de ser permissivo e não saber cobrar resultados, não saber dizer os não. De novo, o outro extremo também, qualquer extremo vai ser ruim, né? Extremo perigoso nesse caso. Então, firmeza com gentileza é um princípio da disciplina positiva, né, de Jane Nelson, um princípio educacional muito interessante, me ajudou muito na criação do meu filhinho também, tem 5 anos. É você ao mesmo tempo deixar muito claro o que deve ser feito, como ser feito, você expressar, mas não precisa ser rude, não precisa ser grosseiro, você precisa entender o outro e como é que ele entende isso, e é uma negociação. Aquela técnica das 5 mensagens que eu falei agora há pouco, ela não é só uma coisa que eu falo e convenço a pessoa e acabou. Eu falo, eu pergunto, e para você? Aí o cara vai me responder nas 5 mensagens. Isso é um diálogo, né? É um diálogo que vai levar à comunicação assertiva, isso aí. Agora, a gente está caminhando para os minutos finais do nosso bate-papo. Queria que você falasse sobre algo que eu acho muito importante, se possível. A pessoa que está abrindo um pequeno negócio agora, às vezes, eu tenho um público muito grande que faz artesanato, que nessa pandemia começou a vender pela internet, estourou, agora está abrindo o próprio negócio, vai contratar seu primeiro funcionário, 2 funcionários. Entender de gente, para se tornar gestor, de repente, você se especializar nisso, em gestão de pessoas, isso vai ser importante, porque a gente está trazendo dicas que vão mudar seu dia a dia. Mas se especializar, procurar um palestrante, aprender mais sobre o assunto, vai fazer diferença no meu dia a dia? É fundamental. É só a gente pegar, sei lá, o discurso de grandes empresários brasileiros, como Abílio Diniz, né? Eu vi ele uma vez num podcast e ele falou assim, não, o segredo do meu resultado, do meu sucesso é pessoas e processos. Processo e pessoas. Essas 2 coisas e caminhou. Então, agora para fazer os 2 caminharem juntos está o desafio. Para esse pequeno empresário que ainda não encaixou essas 2 coisas, processos, obviamente não é o foco da nossa conversa, é você estruturar como sua empresa funciona, o produto, o serviço e tal. Mas lembra que quem cumpre ou deixa de cumprir esse processo são as pessoas. E tem muito gestor que fala, mas peraí, eu já pago um salário, por que eu ainda vou ter que elogiar esse cara, vou ter que orientar esse cara? Ele não tinha que vir pronto e fazer tudo certo sempre? Vai, assume a real, meu amigo, minha amiga. Será que você seria essa pessoa que, invariavelmente, sem orientação, sem elogio, sem reconhecimento, permaneceria numa alta performance sempre? Claro que não. Então é por isso que a gente entende que o salário ali é necessário para fazer o mínimo que a pessoa aparecer para trabalhar. O máximo, que é a alta performance, ele demanda, sim, um grande esforço de comunicar as expectativas do negócio, as expectativas como líder e escutar a expectativa do outro para conseguir negociar e chegar no melhor desempenho possível para ambos. Prazer te receber aqui, Rafael. Obrigada pelos esclarecimentos. Espero que você volte mais vezes. Para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram dele, que é @RafaelTaquei. Tá passando aí para vocês exatamente como se escreve. Rafael, mais uma vez, obrigada, viu? Prazer imenso. Ótimo estar com vocês. Foi um prazer. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.